E agora, o que vai acontecer com a Via, antiga Via Varejo? Muitos investidores estão preocupados com as suas ações, preocupados com o que pode acontecer com a empresa. Entre outros investidores que estão olhando ali a situação como, opa, é oportunidade, é hora de investir, será que eu posso investir e ganhar uma boa grana nesse momento com as ações da Via ou Via Varejo, como você preferir? É isso que nós vamos falar neste vídeo, se a empresa pode realmente quebrar ou se é uma boa oportunidade. Então fica até o final do vídeo e não perca, porque tem muita informação de qualidade. E antes de começar falando sobre a Via, o que está acontecendo, não deixe de curtir o nosso canal, o nosso vídeo, aqui ou aqui, simples, aperta o botão de curtir, você já vai me ajudar muito. Não deixe de se inscrever também no canal e ative todas as notificações. É chato, toda vez eu falo isso, mas se você quer que o canal do Mestre continue vivo aqui para você, gratuito, você também precisa me ajudar, tá certo? Bom, vamos lá, vamos pro vídeo agora. E vamos entender o que aconteceu com a Via. Bom, em 2018, 2019, a Via Varejo, ela vinha apresentando maus resultados. A administração da época não conseguia trazer bons resultados, a empresa sempre trazia resultado negativo, vinha no vermelho, os resultados eram ruins, a empresa estava desacreditada. Foi então que a família Klein voltou ao poder, voltou a gerenciar a empresa e tudo isso trouxe novos ares, novo ânimo para a empresa. O mercado ali acreditou que a empresa poderia sim voar novos ares. É um caso de turnaround, ou seja, uma empresa que estava muito mal, mas que poderia evoluir muito e com isso os acionistas, o mercado, quem investisse na Via Varejo, poderia ganhar muito dinheiro. Pois bem, meu amigo, nós vamos olhar o gráfico aqui da empresa para que você possa entender o que aconteceu. Só que a empresa, na Bolsa de Valores, ela ficou muito famosa, por quê? Pós-pandemia ali, em março de 2020, a empresa tomou um susto, nós vamos ver no gráfico, mas depois ela subiu igual um foguete. E alguns analistas, alguns influencers do mercado falaram compre Via Varejo, compre Via, porque a Via vai para cima. E muita gente realmente comprou as ações da Via e a empresa realmente subiu muito rápido no curto prazo, tá certo? Agora, tinha fundamento para isso? É a grande pergunta que o mercado se coloca. Porque a empresa saiu lá dos seus R$21, desabou para casa dos R$3, caiu mais de 80% num curto espaço de tempo. E aí eu quero contar para vocês o porquê isso aconteceu. Vamos voltar um pouquinho na história. Bom, 2020 nós tivemos a pandemia, tá certo? Tudo fechou, os shoppings fecharam, as lojas fecharam. Quem ficou aberto ali conseguindo negociar alguma coisa eram as empresas que vendiam através da internet. Então, se eu precisava de algum mantimento, se eu precisava de algum eletrodoméstico, se eu precisava fazer alguma compra, eu tinha a opção de vir na internet e fazer a compra que chegaria até a minha casa. Eram as únicas empresas que estavam se dando bem nesse momento. Magazine Luiza, B2W, Via Varejo subiram muito forte. Por quê? A expectativa do mercado é que essas empresas que têm um bom trabalho no e-commerce, um bom sistema de entrega, logística, elas iam se beneficiar. Enquanto todas as empresas vinham caindo durante a pandemia, as empresas de tecnologia subiram muito forte. Porque muitos acreditavam que elas iriam se beneficiar das pessoas estarem presas em casa através das compras pela internet. Além do que o governo brasileiro, não só o brasileiro, mas mundial, mas nós estamos falando de uma empresa brasileira, então vamos focar aqui no Brasil, tá certo? Bom, o governo injetou muito dinheiro através do auxílio emergencial. Isso ajudou com o quê? Com que as pessoas fossem também para as compras, esquentou o mercado esse auxílio emergencial, tá certo? E também nós tivemos o quê? A taxa Selic que veio caindo para esquentar o mercado. No momento de pandemia, onde nós tivemos aí a economia sofrendo uma porrada muito forte, o governo veio baixando a taxa de juros para esquentar o mercado, onde as pessoas poderiam conseguir crédito de forma mais rápida. Então olha lá, nós tivemos auxílio emergencial, crédito mais fácil, crédito mais barato, isso tudo impactou de forma positiva as empresas do varejo,
tá certo? Só que agora nós estamos no caminho contrário. A taxa de juros segue subindo. Por quê? Nós temos a questão da inflação. A inflação chegou, tá certo? Injetamos muito dinheiro, colocamos o crédito mais barato para a população saiu comprando, tá certo? Só que agora, até mesmo pelo efeito pandemia, as indústrias não conseguiram voltar ativa com tanta eficácia, tanta rapidez e ao mesmo tempo estão faltando algumas peças, até mesmo semicondutores. Nós estamos vendo que os veículos não estão conseguindo sair ali com aqueles painéis dos carros porque não tem semicondutores, tá certo? Outros opcionais, outros produtos também estão em falta porque tem peças que ainda estão faltando no mundo, tá certo? E isso impactou que a inflação, os produtos estão mais caros. E aí, meu amigo, não tem jeito. Nós estamos subindo taxa de juros, o auxílio emergencial, o Brasil não tinha condição de ficar dando mais auxílio, e as empresas de varejo derreteram. Não foi só a Via Varejo, mas Magazine Luiza, B2W, todas as empresas do varejo derreteram. E a pergunta que fica é, o que vai acontecer com a Via, que é uma empresa que tem dívidas, é uma empresa que a gente sabe que não está 100% bem aí das pernas, tá certo? O que vai acontecer é a grande pergunta do mercado. Mas vamos olhar o gráfico da Via para ficar mais claro toda a explicação que eu trouxe aqui para você. Olha lá. Se a gente olhar 2019, a empresa era um case de turnaround, como nós falamos no início do vídeo, tá certo? A empresa subiu e subiu forte ali em 2020. Aí veio a pandemia, tivemos essa porrada para baixo aqui ainda no ano de 2020. Só que aí a pandemia facilitou muitas coisas, como falamos para Via Varejo, tá certo? Baixaram ali a taxa Selic, esquentaram o mercado, auxílio emergencial para todo mundo e as pessoas não podiam sair de casa, tinham que comprar pela internet. Isso favoreceu o quê? A valorização das ações da Via, tá certo? E olha lá, chegamos em 2021 com a empresa valendo cerca de R$21. Só que veio a inflação, acabou o auxílio emergencial e as ações da Via Varejo derreteram, vieram para R$3, conforme a gente vê aqui no gráfico. E aí a grande pergunta é, o que vai acontecer com a Via? Realmente ela vai entrar com um pedido de recuperação judicial? Muitas matérias, muitos analistas estavam noticiando que sim, talvez a Via poderia entrar com um pedido de recuperação judicial, ou seja, ela estaria mal das pernas e isso seria muito ruim para a valorização das ações na Bolsa de Valores. Olha essa notícia que saiu essa semana. Via em recuperação judicial, XP vê pedido como improvável. Analistas da XP apontam que a companhia renegociou os vencimentos de suas dívidas e a posição de caixa permanece sólida. 3 pontos que a XP apontou aí, que acredita que é muito baixa essa questão da recuperação judicial da Via. Ou seja, ela não vai quebrar, segundo a visão da XP. Vamos aos pontos. Primeiro ponto, a companhia renegociou os vencimentos de suas dívidas, com 78% com vencimento no longo prazo, versus 40% ao final de 2020. A posição de caixa permanece sólida, com 1,6 bilhão à disposição. Em um cenário de potencial recuperação judicial, as empresas buscam fazer desinvestimentos para reforço de caixa. Enquanto isso, a companhia recentemente anunciou a aquisição da Logitech CNT. Os analistas, eles acreditam que a grande preocupação do mercado foi que no último trimestre a Via reportou processos aí, uma provisão, né, provenientes de processos trabalhistas de 1,2 bilhão de reais. E aí, isso propiciou com que todas essas notícias fossem vinculadas, tá certo? Mas até o momento a XP acredita que através desses 3 pontos que ela divulgou, não acredita que a Via Varejo poderia estar aí com um processo de recuperação judicial ou rumo à falência. E agora eu trouxe para você o que as grandes casas de análise, o que os bancos estão recomendando aí para a Via. Bom, vamos lá. A XP tem recomendação neutra para o papel, apesar que ela coloca aqui um preço-alvo de R$10. Teríamos aí uma alta de 167%, segundo a XP, caso a Via saia hoje aí dos seus R$3 e poucos centavos para R$10. Bom,
A recomendação da XP é que, devido a um ambiente competitivo agressivo no segmento de e-commerce e um cenário macroeconômico desafiador para 2022, deve ser aí os maiores obstáculos para a empresa. Agora, de 12 empresas, casas de análise, bancos, nós temos aqui uma apenas que recomenda compra para a Via. 7 possuem recomendação de manutenção, não compra e não venda. E outras 4 têm recomendação de venda. E apenas em 2022, para você ter uma ideia, as ações da Via tiveram aí uma queda gigantesca. Nos últimos meses, mais de 80%. Agora, a minha opinião é que a partir de 2023, as empresas, num contexto geral do varejo, elas devem começar a se recuperar. Isso por quê? Imagine o seguinte, nós estamos hoje com a taxa Selic em 9,25%. Já é certeza que nós vamos chegar ali em 12% no ano de 2022. A inflação fechou em 2021 na casa de 10%, mas já sabemos que essa inflação sim deve esfriar agora em 2022, deve vir para 5%. Então, de um lado nós vamos ter Selic em 12%, inflação em 5%. Se a gente colocar um juro real aí de 7%, não faz o menor sentido. Então o governo deve sim, a partir de 2023, começar a reduzir a taxa Selic para reduzir aí a questão do juro real, tá certo? E aí, meu amigo, com essa questão, o crédito ficando mais barato, os juros caindo, isso vai propiciar que o mercado de varejo volte a esquentar, as vendas voltem a subir. Também temos a questão da vacina. Claro, chegando aí novas variantes como a Omicron, a gente não tem muito como prever um cenário futuro, tá certo? Mas Omicron não é tão letal, chegou para ser um novo resfriado, uma nova gripe, mas graças a Deus não está levando as pessoas a buscar internação, UTI até o momento, tá certo? Então, não temos como prever se novas variantes vão aparecer, mas o cenário atual é de que as vacinas estão dando conta do recado, essa nova variante Omicron não é tão letal. Se essa situação permanecer com a taxa de juros caindo a partir de 2023, todo mundo na rua, todas as empresas funcionando normalmente, o setor de varejo deve começar a se recuperar a partir do ano de 2023. Agora eu quero compartilhar com você como é que estão as finanças aí da Via. Vamos lá. Então olha aqui, o patrimônio líquido da empresa, né, tinha 2,5 bilhão de reais ali em 2018, caiu para 578 milhões de reais em 2019 e agora subiu forte em 2020 para 5,9 bilhão de reais. A receita líquida da empresa veio numa sequência positiva, tá certo? Agora, o grande problema aqui é o lucro líquido, olha lá, 2018 prejuízo, 2019 prejuízo, aí tivemos a nova direção assumindo, como falamos neste vídeo, e em 2020 a empresa fechou com 1 bilhão positivo, tá certo? E graças a isso a gente teve aí altas muito fortes ali nas ações da Via Varejo. Bom, o caixa da empresa hoje, ela tem ali quase 3 bilhões de reais, porém ela tem uma dívida alta, de curto prazo, de 9 bilhões de reais. Vamos dar uma olhada agora nos indicadores fundamentalistas. Bom, a empresa não pagou dividendo, nos últimos meses, está com um P sobre VP de 1,13, um PL super esticado de 639,37, tem uma dívida líquida barra EBITDA aí desconfigurada porque tem bastante dívida, então o site aqui, Status Invest, traz pra gente uma dívida líquida barra EBITDA de 27,05, né, atualmente, e também nós temos uma margem líquida super apertada de 0,03% para a Via. E o ROI da empresa está em 0,18%. Bom, meu amigo, a minha visão é: a Via não vai ter um cenário fácil em 2022, tem muitos desafios, o cenário macroeconômico ainda é complexo para a empresa, tá certo? Só que ela caiu mais de 80%, tá certo? Se ela cair mais, ela vai rumo à falência ou alguém vai comprar e aí as suas ações poderiam disparar. Imagine que uma Magazine Luiza resolva comprar a Via, as ações disparam no mercado. Essa é a minha opinião, tá certo? Não vejo muito mais para onde a empresa possa cair, se não ser a zero rumo à falência. Não acredito que vai acontecer isso, tá certo? Em 2023, eu acredito que o varejo, como eu falei,
pode voltar a dar bons frutos. Mas a minha pergunta fica para você. E agora, vale a pena investir ou não vale a pena investir em Via? Comenta aqui embaixo. Eu tô fora de Via ou eu vou comprar Via, tá certo? Um grande abraço para você e bons investimentos.